Programa Café com Líderes na rádio Sara Brasil FM 89,1. Esse programa ele é transmitido através da rádio Sara Brasil, como vocês estão ouvindo, mas também nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram. Siga o @Café com Líderes Oficial. Hoje, eu, Jean Alfonso, tenho a honra, o privilégio de receber esse homem de Deus, casado com a Débora, servo do Senhor, participa da Igreja Mais de Cristo, músico, compositor, servo de Deus, né? Amém. Juninho Rosa aqui com a gente, um prazer te receber. Prazer é meu de estar aqui, né? A gente tem, como eu sempre digo assim, todo lugar que a gente pode anunciar a mensagem do Evangelho, anunciar quem é Jesus em nós, é uma dádiva do céu. Então, é um prazer estar aqui. Olá para todos vocês que estão nos ouvindo aqui na Sara Brasil, como também no YouTube, aqui no Café com Líderes. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, oportunidade nós estamos tendo de falar com você, de poder te ouvir. Juninho, músico, né? Tem aí abençoado vidas com a sua música. E fala como você vem de família de músico, como você se tornou um músico do setor gospel. Eu não gosto muito de falar setor gospel, setor para mim música, né? Para mim é música de qualquer forma ali, mas a gente é abençoado através da música, né? Com a inspiração do Espírito Santo ali. Mas me fala um pouco, como você se tornou o Juninho Rosa músico? Então, na verdade, quando eu era criança, assim, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Uau. Coisa nova, quase nenhuma criança quer, né, Juninho? É algo assim. Ninguém, né? é bem... Meu filho, por exemplo, não quer ser jogador de futebol. Eu era bem criativo, né? Eu queria ser jogador de futebol. Mas a gente... Mas jogava bem? Olha, modéstia à parte, eu corria bastante. Corria bastante, coisa boa. Corria bastante. Mas eu sempre carrego dentro de mim um ensinamento da palavra de Deus que diz que o coração do homem faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. E eu tinha já construído dentro de mim esse propósito de ser jogador de futebol. Cheguei a treinar, joguei no Guarani da Palhoça. Ó, grande Guarani da Palhoça, né? Joguei. Só que um dia eu me converti. Sim. Na igreja, na época era a Igreja Maranata, Igreja Cristã Maranata. Sim. Muito tempo atrás isso. Não vou dizer quanto tempo, porque eu não vou revelar. Mas quando eu me converti, no dia do meu batismo, na hora que eu estava me batizando, Deus me deu uma visão para o pastor. Que Deus estava me dando um violão. Uau! E para mim aquilo era tudo muito, assim, meu pai tocava, né? Meu pai tocava muito seresta. Meu pai gostava muito dessa ideia musical e tal. Nelson Gonçalves. Sim. Para quem é de raiz aí, raiz. Exatamente. Mas eu via meu pai tocar e nunca tinha despertado isso em mim. Então eu costumo dizer que o propósito de Deus me encontrou. Que legal. Eu não aprendi a tocar por uma questão de gosto musical ou por achar que a música seria um trabalho ou seria um hobby. Eu aprendi a tocar por um propósito que nasceu dentro de mim, que eu sabia que era Deus que queria que eu fizesse aquilo. Que incrível. Então, no começo eu tive muita dificuldade. Eu desisti várias vezes da aula. Enfim, é uma história muito louca. Mas a verdade... Ali naquele momento que você começou a aprender a tocar. Isso, eu tinha... A partir daquilo. 12 para 13 anos, ali, tinha uns 13 anos, mais ou menos. E ali eu entrei para uma aula de violão, né? Que eu lembro que era uma aula comunitária que tinha na igreja. Sim. E a menina tinha 15 anos, ela que me ensinou, né? Não, já com muito mais experiência. Você com 12, 13, ela com 15. 15 já tava. Outro nível de experiência, né? Eu lembro dela com uma canetinha assim, batendo no caderno. Quem quer aula de violão? Quem quer aula de violão depois do culto? Aí eu olhei assim, vou entrar nisso aí, vou ver qual é o negócio aí, né? E ali nasceu mais do que uma paixão, nasceu um propósito. Que legal. Né? Então, dali pra frente, tudo o que eu fiz, na verdade eu comecei a cantar bem depois, né? Eu fiquei acho que uns 11, 12 anos só tocando, não cantava nem pra ganhar uma coxinha de galinha. E Deus foi revelando o seu propósito no processo, né? Sim. Até é importante que todos os que estão nos ouvindo, que entendam isso, que às vezes
Deus não é comprometido em contar como vai ser o processo, mas Ele é comprometido em garantir o resultado. Incrível. Olha isso, né, gente? Porque você recebeu uma palavra profética ali do pastor, entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Exato. Tomou isso para si, mas o caminho você não imaginava que seria, né? Eu não fazia ideia, irmão. Eu só sei, é aquela coisa que Jesus disse para Nicodemos, né? Quem é nascido do Espírito não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai, filho. Só vai. Só vai, só vai. Então, lá eu pedi para sair do time de futebol e mergulhei nesse universo. E aí, alguns anos depois, começou a surgir a primeira música. E assim, aí a história foi se concretizando na mão de Deus, né? Mas então, tudo que começou de onde eu vim e para onde estou indo, sempre foi e sempre vai ser o Espírito Santo que determina, né? Então é isso. Melhor coisa, né? Melhor guia. Tem gente que acredita no Waze, Google Maps, né? Mas é muito melhor acreditar no Espírito Santo de Deus. Ali não tem falha, né? Com toda certeza. E é muito mais fácil, né? Juninho, eu vejo assim algumas pessoas não cristãos assim, eu falo, gente, eu não sei se eu conseguiria viver sem Deus, sem uma direção, sem, né? Eu tenho o Espírito Santo para me guiar, eu tenho para quem recorrer, né? E eu falo isso porque muitas vezes o louvor me ajuda como cristão a encontrar esse lugar secreto, a chegar nessa situação com Deus, né? E por isso da importância que eu vejo de pessoas como você, de músicos como você, que se dedicam para permitir que o Espírito Santo use vocês como uma ferramenta mesmo, para que músicas sejam compostas e possam tocar tantas vidas, né? Isso. Eu vi que recentemente, Juninho, você gravou um DVD, né? Foi um DVD que o tema é Só o que me importa. Isso. É isso, né? É só o que me importa. Me fala um pouco dessa, até da prévia ali, da criação, da vontade, do começo dessa composição. Como foi? Foi o primeiro DVD que você criou? Não. Não, esse é o segundo. O primeiro, na verdade, a gente fez um processo um pouco diferente, então não foi muito a cara de DVD, né? Certo. Mas a gente já gravou um projeto. Na verdade, eu já gravei outros projetos também com a Avivar, né? Sim. O Ministério Avivar, a gente participou durante muitos anos na Igreja Palavra Viva, que é uma igreja incrível, que Deus nos usou assim para me forjar demais, assim. Um abraço para o Bispo Flori, um abraço, Bispo. Muito abençoado. E todo o tempo que eu estive andando com a igreja, né, Deus construiu vários projetos que eu pude participar, compor músicas. Sim. Então esse é o primeiro DVD que a gente fez numa característica mais ousada, digamos assim. Sim. Mais num desenho de DVD mesmo, Entendi. com várias músicas gravadas ao vivo. Né? Então é o primeiro projeto nesse porte. Entendi. Mas a gente já gravou outras coisas solo também. Sim. Enfim, no longo da conversa aí a gente pode estar Claro, falando, no Spotify você encontra o Juninho Rosa lá, tem vários caminhos, né? Mas eu falo do DVD até por quê? Porque é um projeto ousado, né? Esse é. É algo que hoje até as pessoas têm... porque não é fácil de fazer, é trabalhoso, absurdamente, tem custos, né? E a gente sabe como a gente vive no meio gospel, que não é tão próspero, infelizmente, como o secular, né? Infelizmente, né? Temos muito mais qualidade do que a maioria dos músicos. Mas é um projeto assim que você se dispôs a fazer, dispôs a trabalhar ali e... Acima de tudo, eu agradeço a Deus pela minha esposa, assim, porque a gente precisa entender, acima de tudo, até para quem nos ouve agora, que todo ministério é primeiro na família. Sim. A nossa família é nosso maior ministério, né? É verdade. Então, ela é uma parceira, assim, é doida igual eu. Então, aí Deus... Quero falar com a Débora depois, hein, para ver se é verdade isso. Vamos ver, Débora. Então, a verdade é que quando a gente se dispôs a isso, quando Deus colocou isso no meu coração, foi uma atitude muito assim, porque, na verdade, a palavra já diz, né, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, a loucura para quem não crê. Então, a gente não tinha condição, não tinha mesmo de fazer um projeto como esse. Justamente por isso. Os custos são exorbitantes. Só que assim, o que acontece? Eu vejo o seguinte, meu irmão. Quando aquele menino
Para mim, tudo que eu falo é norteado na Bíblia. Desculpa, Amém. mas eu vou Não, ter que usar ela para melhor tudo. coisa, por favor. Quando aquele menino tinha só 5 pães e 2 peixinhos, ele acreditou que aquilo seria suficiente se entregasse na mão de Deus. Exatamente. Então ele entregou na mão de Jesus. Eu tinha muito pouco para fazer isso, mas eu peguei, Senhor, o que nós temos, nós vamos entregar. Eu consigo produzir as músicas porque o Senhor me ensinou como fazer isso. Eu consigo editar os vídeos, eu comecei a botar no papel o que eu consigo fazer. Eu consigo montar o palco. Eu montei o palco, gente, com o meu mano Léo, que talvez esteja nos ouvindo agora, toca teclado com a gente tem uma banda que nos acompanha, que eu sou um parceiro demais, assim. Que legal. E a gente foi lá um dia antes montar o palco, nós mesmo, eu que amarrei com o parafuso, que fiz a locação do palco, desmontei, montei, botei dentro do caminhão junto com eles, caiu o palco no meu dedo, que eu quase... Olha, para tocar, olha o risco. Isso é uma profissão de risco, gente. Ele tinha que tocar o violão depois e tava... E é isso, enquanto muitas pessoas sentam no seu sofá e dão desculpa, Deus está esperando os ousados agir. É verdade. Deus está esperando o Josué agir. Exatamente, né, Como Juninho? Deus falou para Josué, ser forte e corajoso. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E que tem tudo a ver com o tema do DVD, por isso que eu estou falando isso. Porque Josué só entrou na terra, meu irmão, porque Josué decidiu olhar para a coluna de fogo, talvez, enquanto todo mundo olhava para os carros do faraó. É verdade. Talvez Josué agradecia pelo maná, enquanto todo mundo queria o pepino do Egito, o pepino, a cebola do Egito. Exatamente, né? Entendeu? Então é isso. E estava na mesma situação dos outros. Exato. É muito engraçado quando você diz isso, Juninho, porque tem aquelas pessoas que entram, aí vem um ambiente, só enxerga o defeito. E tem aqueles que entram no mesmo ambiente, só vê aquilo que é bom. Exato. Né? E a pessoa com essa característica é mais feliz e normalmente ela consegue ter mais sucesso. Por quê? Porque ela tem esperança nas situações, tem fé e corre atrás, né? E foi isso que você fez. Exato. Porque, na verdade, se você estivesse esperando ter todo o dinheiro, ter toda a estrutura, né? É aquilo. Não, eu vou orar e esperar cair do céu. E Deus está falando, vai, né? É porque o processo já é o propósito. O processo é o propósito. Isso é fundamental, né? Cara, se a gente entender isso, assim, quantas pessoas podem revolucionar sua comunidade, revolucionar sua igreja, sua família, e às vezes não vivem isso empresarialmente, ministerialmente, em várias áreas, porque não entendem que o processo já é o propósito, então você não tem que estar pronto para uma realização. Você tem que realizar para ser aperfeiçoado. Isso é a tua história de vida, né? Porque, na verdade, quando você escolheu ser músico, né? O que não tinha exatamente era essa técnica desenvolvida e você nem sabia se isso seria. Quer dizer, talvez creu por fé. E fé, gente, é a certeza das coisas que não se veem, né? E você foi, investiu e acreditou nessa promessa, né? Exato. E por que eu estou falando isso até? Porque tem muita gente talvez nos ouvindo e fala assim, mas eu não quero ser músico. Mas isso pode funcionar para qualquer área da sua vida. Exato. Talvez Deus está te falando, cara, você vai ser um advogado, você vai ser um pintor, você vai ser um garçom, você vai ser o que for. Tem um versículo bíblico, Juninho, que eu amo, assim, ó, eu sou muito impactado com ele que fala que tudo que você fizer, faça com excelência como se fosse para Deus. Isso é algo que eu tenho tentado, né, tomar como lição de vida para tudo. Seja lavar uma louça em casa, colocar uma mesa ou fazer meu trabalho, né? Fala assim, eu sou o melhor em fazer aquilo que eu faço? Talvez não, mas eu vou fazer o meu melhor, porque esse é meu compromisso com Deus. Né? É isso aí. É porque às vezes as pessoas têm uma noção de que ministério só está conectado àquelas coisas que se faz dentro do templo, prédio e igreja. Sim, não. Quando, na verdade, ministério é trabalhar pelo reino. É verdade. Seja qual for a função, você pode ser um advogado e estar exercendo um ministério, exercendo um trabalho para o reino de Deus, avançando o reino de Deus naquilo que você faz na advocacia. Exato. Ou um pedreiro, ou um pintor, ou seja o que você for. Faça como se fizesse para Deus, ser muito forte. Não, é isso. Para mim é impactante algo assim, e é muito importante isso, que os nossos ouvintes entendam, né? Que teu ministério é onde você está, seja sal da terra e luz do mundo onde você está. Nós precisamos de influenciadores, que possam, né? Professores que possam influenciar nossas crianças. Olha o que nós estamos vendo no mundo hoje, né? A situação do mundo como está, em tudo, em música, e eu tenho... né, familiares que não são brasileiros, a hora que eles veem algumas coisas da música popular brasileira, algumas apresentações, eles falam, mas
Como vocês ouvem isso? Como vocês assistem isso? E não estou falando de cristão, nada. É porque a nossa cultura ela é uma cultura muito complicada nesse âmbito, né? E então, você profissional, você funcionário de uma empresa, faça com excelência e seja sal da terra e luz do mundo onde você estiver. Seja usado por Deus aonde você estiver, né? É Deus. E isso é muito importante, né, Juninho? E, Juninho, e por que é só o que me importa? De onde Exato. veio esse tema? Assim, eu tava dentro da igreja, né? Sentei lá na igreja e tem aqueles momentos na vida da gente, né? Que a gente decide fazer o cálculo. Entendeu? A gente calcula. Sim. O ser humano é calculista, por natureza. A gente observa nossas circunstâncias e o propósito. Observa a promessa, ou observa onde queremos chegar e o que nós estamos vivendo. E a gente começa a calcular. E começa a botar na fórmula. E a gente, quando tenta fazer essa fórmula, e dentro da fórmula não vem o diferencial do sobrenatural ou do impossível sendo tornado possível pela fé, a gente começa a perceber que não dá. E naquele momento eu sentei na igreja, eu comecei a calcular e eu pensando, Deus, tu me chamou para um trabalho musical, para fazer isso, fazer aquilo. Eu comecei a pensar, Senhor, mas como eu vou fazer aquilo que tu quer? Como? Eu não tenho dinheiro, eu comecei a... Eu comecei a pensar racionalizar as coisas, né? Aí naquele momento, o Espírito Santo é fantástico. Porque ele sempre vai te fazer agir completamente diferente do que o ambiente faria. É verdade, é verdade. Tu começa, as tuas atitudes são completamente desconectadas do que seria a atitude normal para aquele ambiente. Sim. Entendeu? Então, naquele momento, o Espírito Santo colocou dentro do meu coração Josué e Caleb. E ele começou a me mostrar, olha, talvez, enquanto o povo, como eu tinha falado, estava olhando para o Egito de novo, ou para a perseguição dos carros de Faraó, Josué e Caleb estavam agradecendo pelo mar que iria se abrir. Uau. Eles já estavam olhando para a coluna de fogo, eles estavam olhando para a nuvem, ou eles estavam agradecendo o maná, porque neles havia outro espírito. Uau. Isso é forte, né? Então, naquele momento, eu falei para Deus, mas eu sei que foi o Espírito Santo em mim, sabe? Eu disse, Senhor, só importa olhar o que tu fazes. Só importa escutar o que tu diz. É verdade. Foi isso que fez Josué e Caleb entrar na terra, enquanto toda a geração, inclusive Moisés, não entrou. Não entrou. Olha Então, só. eu falei, Senhor, é só o que importa, o que tu diz. Só o que importa. Quem vive uma promessa é quem decide dizer isso, meu irmão. É verdade. É quem decide dizer, não importa as palavras negativas. Não importa o que o meu patrão diz. Não importa o que meus parentes dizem. Não importa. Não importa nem o que eu digo. É verdade. Só importa o que ele diz. É verdade. É verdade. E eu comecei a falar isso para Deus, é só o que me importa, é só o que me importa. Naquele dia, tarde, eu comecei a cantar música, mas, meu irmão, eu nem pensei, eu só comecei a cantar. Só cantar. Fluiu. Fluiu ela inteira a música. Fluiu. É só o que me importa. É só o que me importa. E eu creio que essa é a expressão daqueles que vivem as promessas, né? E é tão bom, né, Juninho, quando a gente consegue entender isso e se entregar, porque não é fácil, né? A gente tá falando aqui, falando, ele anda flutuando no Espírito Santo. Temos as dificuldades, temos as contas para pagar, temos, né, o mundo fica nos trazendo para a realidade. Mas a partir do momento que a gente consegue se entregar para o Espírito Santo e ouvir a voz dele, fazer aquilo que ele orienta, flui, né? Total. Eu comigo, pelo menos, muitas vezes eu falo, ai Deus, como foi bom, como foi bom seguir esse caminho. Aí eu falo, por que eu não fiz antes? Ele falou, mas Deus já estava falando e eu não entendi, eu não me propus, ou eu, né, fiquei esperando alguma coisa, não fui pregar o prego do palco, né? Então, é só o que me importa. É isso aí. É só o que me importa, eu creio né? nisso. Juninho, e para quem quer te seguir nas suas redes sociais, te encontra no Spotify, Juninho Rosa, né? No Instagram é @eujuninhorosa. Eu, Juninho Rosa, vai estar aqui embaixo também, tá? Para vocês seguirem ele Juninho Rosa. na rede social. Aí no YouTube é o canal Juninho Rosa também. Juninho Rosa. Lá no YouTube. Gente, é uma benção o canal dele. Se você quiser fazer um devocional abençoado, coloque lá, acompanhe ele na música dele. Olha, vai impactar a sua vida. Comece uma manhã usando isso para que você tenha um dia abençoado. Tem alguns que meditam, cada um faz um negócio, mas vai lá, Juninho Rosa no YouTube. Vai ter lá alguns vídeos devocional cantado ali, né? Sim. É incrível. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. O Juninho,
vai dar uma palhinha aqui pra gente. A gente vai encerrar o programa ouvindo o Juninho, né? Olha, vocês serão abençoados agora, abra o coração, não tire, né? Não mude de sintonia o teu rádio, para você ouvir essa música abençoada do Juninho. Juninho, eu quero te agradecer aqui, mais uma vez. Amém. É uma honra para mim poder te receber, te entrevistar aqui. E que Deus continue agindo sobre a sua vida, Amém. que você seja um canal de abençoar mesmo as pessoas, Amém. né? Amém. Agradeço muito, espero te ver outras vezes aqui no programa, Amém. né? E que o Senhor te prospere em tudo que você faz. Amém, Jesus. Nós vamos ouvir agora, você vai cantar qual música pra gente? Então, eu tava aqui, a gente estava falando aqui sobre a Aham. música É Só o Que Me Importa. É o sol que me importa. Essa música é do DVD, ela não está disponível ainda para se ouvir, porque a gente gravou sexta-feira passada. Ah, sim, sim. Mas eu quero cantar uma música aqui que se chama No Secreto, No Secreto, linda. que já está lá no YouTube, tem no Spotify, Aham. em todas as plataformas digitais. E essa música, para mim, assim, ela foi feita no meio da pandemia, ela, para mim, conta muito, assim, do que é legal. a vida cristã. Que legal. Porque o que nós vivemos em evidência com Deus é resultado do que se vive no secreto. Sim. Então, eu quero ministrar essa canção aqui, essa mensagem que Deus me trouxe Que com legal. cada um que está nos ouvindo aí, para que todos saibam aquilo que Deus falou para mim um dia aqui. No secreto, onde ninguém te vê, Deus faz aquilo que muitos vão ver. Amém. Então, vamos ouvir agora Juninho Rosa, No Secreto, né, no programa Café com Líderes da Sara Brasil FM. Quero agradecer aqui o Café Del Mar, onde nós estamos gravando esse... Para alguns que estão vendo no YouTube, podem ver as imagens aqui, mas estamos gravando no Café Del Mar. Juninho, fique à vontade, nos abençoe ali com o teu violão. Programa Café com Líderes. Eu vou tirar isso daqui para... Isso, só para puxar a mesa um pouquinho. É. Posso puxar a mesa um pouquinho? Pode sim. Só para o violão poder passar aqui, Claro. ó. Acho que você fecha nele ali um pouquinho, não sei. Que aí eu... Eu tô aqui no meu canto falando com você. Eu tô aqui naquele lugar onde ninguém mais me vê. Eu sou tão simples e são tantas limitações. Não há nada em mim pra atrair as atenções. Aqui não tem plateia e não tem multidão. Fechei as portas e janelas, é só você e eu na adoração. Me escondo em teu abraço e sinto que não estou só. Quando lágrimas e versos se misturam com minha voz. Ah, Jesus, é tão fantástico saber que você me ouve e recebe o meu louvor aqui no secreto. Aprendi que você não tá nem aí para a fama ou popularidade que alguém possa ter. Mas você não rejeita um coração sincero. Não precisa ter palco, porque o altar da adoração sou eu. Não precisa de aplausos, porque o louvor e a honra não são meus. Mas eu preciso do Espírito que manifesta a tua presença em mim. Ah, Jesus, como é bom ter você aqui. Você trouxe salvação para Zaqueu, um cobrador de impostos, mal falado. Você curou o cego Bartimeu, à beira do caminho rejeitado. Você encontrou com Saulo, o perseguidor, fez dele um apóstolo.
por tua graça. E hoje pode dissolver meu eu em teu amor. Eu diminuo enquanto você enche a casa. Então enche essa casa, enche essa casa, enche essa casa com você. Eu dou glória, eu dou glória, eu dou glória pra você. Não precisa ter palco, porque o altar da adoração sou eu. Não precisa de aplausos, porque o louvor e a honra não são meus. Mas eu preciso do Espírito que manifesta tua presença em mim. Ah, Jesus, como é bom ter você aqui. Pode dizer isso aí na sua casa? Ah, Jesus, como é bom ter você aqui. Meu Deus. Ô, meu querido.